Seguimos com o seminário Pensando o Futuro da Produção de Leite, promovido pela FAENG e pela Embrapa Gado de Leite. Neste bloco, vamos acompanhar uma palestra sobre genômica, como solução no melhoramento genético animal. Quem traz os detalhes é o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Marcos Vinícius Gualberto Silva. Vamos conferir. Eu vou tomar a liberdade de ficar um pouco mais próximos de vocês aqui, né? Não ficar lá no púlpito. E me deram, então, a missão de... Cadê meu reloginho? São 56 segundos que eu tenho a mais, não é isso? Não, está aqui. Me deram a missão, então, de falar de genômica para vocês. Bom, eu vou explicar um pouquinho o que é isso, mas numa explicação bastante rápida. Os senhores conhecem a vaca por fora mais do que ninguém. Eu vou tentar falar um pouquinho dela por dentro hoje. Tá? O que é genômica, então? Só dando uma explicaçãozinha rápida. Genômica ela é uma subdisciplina da genética que é voltada para o mapeamento, sequenciamento e análise funcional do DNA. O que é isso? Na verdade, no mapeamento, o que a gente pretende? Pretende saber onde estão localizados os genes. O sequenciamento vai nos dar informação do quê? De aonde começa, aonde termina esse gene. E essa análise funcional está ligada a como esse gene se expressa e qual característica que ele influencia. Como que isso tudo pode ajudar os senhores? Por exemplo, hoje está muito em voga o tal da leite A2, beta-caseína. Hoje a gente já sabe que o gene ligado à beta-caseína, ele está onde? Ele está no cromossomo 6. E o que permitiu que nós pudéssemos trazer essa informação da beta-caseína para os senhores, e os senhores pudessem fazer seleção, foi exatamente a genômica. Bom, qual a diferença, então, entre a genômica e a genética? Primeiro que a genética, ela observa um gene de cada vez, é uma coisa estática, é como se eu tirasse uma fotografia no momento daquele animal. Já a genômica, ela observa o contexto global e analisa os genes como se fosse um sistema. Isso quer dizer que, na verdade, eu tenho um vídeo muito maior e que me dá toda uma informação, né, daquele sistema biológico num determinado momento. Ou seja, é uma coisa muito mais abrangente, muito mais importante. Como é que começou essa história toda de genômica? Ela apareceu aí na década de 80 e decolou em 1990 com o início dos projetos genomas em várias espécies. E, sem dúvida nenhuma, a mais importante para nós é a espécie humana. Né? Então, isso começou esse trabalho em 1985 e terminou em 2013. E para nós, né, e para os produtores de leite, um fato importante foi também o genoma do bovino, que se iniciou em 1995 e foi publicado, em 2005 e foi publicado em 2009. Então, com isso, nós passamos a conhecer melhor o bovino por dentro, identificando os genes e como esses genes interagem. E, com o possível sequenciamento dessas espécies, a gente, como eu já disse para vocês, encontrou as posições dos genes no cromossomo, como que a gente determina e codifica, ou determina as sequências que codificam as diferentes proteínas no indivíduo. Então, a gente pega um tecido qualquer, né, um bulbo capilar, um pedaço de pele, um pouco de sangue, e, a partir daí, a gente extrai o DNA. E, a partir desse DNA, é o material básico, então, para os estudos de genômica e, hoje, para a seleção dos indivíduos. Com o advento da genômica, então, e a possibilidade de conhecer, né, os genes, saber onde esses genes estão, foi, então, introduzida uma nova ferramenta, que é o que a gente chama de seleção genômica. Então, hoje, se a gente utilizava no passado as informações do pedigree e o fenótipo, o que é o fenótipo no indivíduo? É tudo aquilo que eu observo e tudo aquilo que eu posso medir no animal. Tá? E eu posso utilizar a produção de leite mais as informações de pedigree na avaliação tradicional para a gente medir o mérito genético do indivíduo. Mas a genômica, ela colocou mais um ponto nessa equação, que é a informação do próprio DNA do indivíduo no processo de avaliação. Por que isso é importante? Porque agora eu tenho certeza absoluta do que aquele animal pode passar para a progênie. E tem um outro ponto. Hoje, o senhor sabe quanto tempo
demora para eu avaliar um touro, né, de origem leiteira? Em torno aí de 7 anos, a um custo de mais ou menos R$ 25.000. Se cada um touro em 10 é graduado no teste de progênie, eu tenho R$ 250.000 de custo para se provar um touro. E com a genômica, eu posso provar esse touro quando ele ainda é um bezerro. Existem vários trabalhos, não só em bovinos, mas também em plantas, já usando a seleção genômica. Alguns deles em trigo, voltado para algumas doenças, como ferrugem e fusarium, são trabalhos já amplamente desenvolvidos no mundo inteiro, alguns para o arroz, principalmente pelo uso eficiente da água, né? Existem países, alguns países da África, onde o problema de água ele é muito sério e as pessoas, os pesquisadores estão tentando utilizar a genômica para desenvolver cultivares de arroz que sejam mais resistentes à seca e possam ter um uso mais eficiente e muito mais racional da água. Outras espécies, como o milho, né, sendo trabalhado bastante para resistência à seca. E a gente pode observar aqui, essa é uma região da Ásia, onde não chove mais de 35 anos, né, não se vê água, mas a placa de proibido nadar continua lá. O material deve ser muito bom mesmo, né? Para o eucalipto, a gente percebe bastante pesquisa no sentido de se trabalhar resistência à seca e qualidade da madeira. Já para os animais, né, em bovinos de leite, a gente já vem trabalhando produção e qualidade do leite, a saúde, e desde 2010, quando a seleção genômica começou a utilizar a seleção genômica nos Estados Unidos, o impacto da indústria foi muito grande. Segundo os americanos, é o impacto maior, né, já observado na indústria pecuária americana. E o Brasil, hoje, né, entrou nessa. A Embrapa Gado de Leite desenvolveu um produto e lançou ontem o primeiro sumário genômico da raça Girolanda. Ou seja, a Embrapa Gado de Leite hoje está no mesmo patamar que outros países, ou colocou o Brasil no mesmo patamar que outros países da genômica animal. Os bovinos de corte também são intensamente estudados e as características de peso e qualidade de carne são aquelas muito interessantes. Por quê? Qualidade de carne, principalmente, eu preciso matar o animal para que eu possa medir a característica. Ou seja, eu perco um reprodutor para medir a característica. Isso não é bom. Se eu usar o DNA, extraio um pelo ou extraio um pouco de sangue, eu já sei qual é a característica que aquele animal produz, como, por exemplo, marmoreio ou maciez. Bom, outras características, né, que podem ser utilizadas em suínos, a Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, trabalha para resistência a uma doença que chama PIRS. E essa é uma doença devastadora causada por vírus e causa grandes problemas aos produtores americanos. E, por meio da genômica, se introduziu a resistência a essa doença em poucos anos, algo que, pela avaliação tradicional, se demoraria décadas. E em caprinos também, a Embrapa, caprinos e ovinos, lançou, no início desse mês de junho, um catálogo genômico também voltado para a produção de leites sólidos e também para a reprodução. Como a gente já tem aqui 9 minutos de conversa, já temos alguma intimidade, eu vou apresentar para os senhores hoje o meu genoma, né? Então, eu fiz o perfil do meu genoma e aqui mostrando para os senhores qual é a origem dos meus alelos. Hoje existem companhias que fazem, então, o DNA, o mapeamento de DNA das pessoas. E aqui mostra para mim, por exemplo, que eu tenho 98% de sangue europeu. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, que depende, obviamente, do lugar da Europa. Se for de Portugal, eu prefiro que seja mentira. Mas hoje, nos bovinos, a gente consegue fazer isso também, né? Então, hoje, a gente tem a capacidade na raça Girolando de calcular o percentual de sangue holandês e GIR que um animal possui. Isso é fantástico, né? Se antes a gente tinha um valor esperado e pensava que todos os animais tinham, de um determinado grau de sangue, tinham a mesma proporção de genes holandês e GIR, hoje a gente sabe que isso não é verdade e a gente consegue calcular isso perfeitamente. Futuro. O futuro que a gente espera é que todas essas informações de DNA dos animais e das plantas sejam passados em tempo real
para o celular e os criadores possam fazer e promover os acasalamentos com base no aplicativo de celular, sendo que todas essas informações de touros e vacas cheguem em tempo real. Isso, para os produtores, vai ser um avanço fantástico. E eu vou apresentar para os senhores aqui agora, de uma maneira mais formal, o genoma do bovino e os seus cromossomos. Com isso, eu espero ter deixado alguma mensagem de todo o trabalho sendo desenvolvido pela Embrapa, de todo o trabalho sendo desenvolvido em pesquisa em genômica. Muito obrigado.